sobra nada. Enquanto ele puder pegar, ele pega. Tem um coronel do Corpo de Bombeiro que é meio masoquista, ele tem na mala do carro dele fotografia de todos os ataques de tubarões. Tem alguns, os últimos, que foi tubarão grande, deve ter sido um cabeça chata muito grande, ou um tigre, que pegou pelo meio do rapaz e arrancou toda essa parte dele aqui. A boca do tubarão é grande. Eu mergulhando já vi muita boca de tubarão junto de mim. Então, esse lugar que eu vou mostrar a vocês é uma ilha do Oceano Pacífico. E eu consegui mergulhar, já fui 2 vezes lá, e consegui mergulhar no meio de 100, 200, 300 tubarões. É o que eu digo no texto. Só que aparece na imagem. Porque quando eu estou gravando aqui, aquele que está vindo de lado, eu vejo aquela sombra imensa passando aqui, que eu olho, o bicho está em cima de mim. E eu fui fazer essa reportagem porque um cinegrafista da Globo de Nova York mandou um bilhetinho safado numa revista americana de meio ambiente, onde tinha uma página dupla com 32 tubarões na fotografia. Aí ele disse: por que você não vai fazer o Globo Repórter nessa ilha? E aí eu falei para o Globo Repórter, enquanto eu viajava para fazer uma matéria, que descobrisse onde era, e quando eu voltei estava tudo pronto. Eu peguei um cinegrafista meio suicida de Fernando de Noronha. A mulher deixou ele por outro, e ele veio arranjar outra, se trancou em casa e ficou 2 anos bebendo e sem sair de casa. Aí eu liguei, mandei ele sair de casa, mandei ele treinar, voltar a mergulhar. Agora você vai ter que ir comigo, eu vou te pagar, você vai receber diárias, mas é para mergulhar numa ilha que está cercada por 10 mil tubarões. É uma ilha desabitada, grande, pertence à Costa Rica. Nós vamos ter para ir para a Costa Rica. Na hora que ele chegou, mesmo com o aspecto suicida do barco, era tanto tubarão passando ao lado, que ele disse: a gente vai descer aqui mesmo, filho. E aí eu peguei a câmera e disse: eu vou fazer o primeiro mergulho. Nós nos afastamos no inflável para o lugar onde o guia nativo da Costa Rica disse: olha, eu não mergulho não, mas o lugar onde tem mais tubarão naquela ilhota lá. Então vamos para lá. E eu desci. E quando eu cheguei embaixo, sozinho, eu fui para 40 metros de profundidade e fiquei, era um ou outro tubarão, passava 2, 3, mas não tinha aqueles tubarões grandes da foto. E a minha decepção foi grande. O que eu estou fazendo aqui? Eu dei tanto para não filmar os tubarões, mas aí casualmente eu olhei para cima e tinha uma flotilha de uns 100 martelos, daquele que tem um olho aqui e o outro aqui. Aí eu subi e fiquei no meio deles: dá licença, dá licença, dá licença. E foram imagens que a Globo repete sempre, e é um trechinho dessa reportagem que eu vou mostrar para vocês. Outro aspecto de sustentabilidade: nós vamos gravar no Zimbábue, no Quênia, em Botsuana. No Zimbábue, no período da seca, os animais morrem porque não tem água. Todos os reservatórios de água secam. Então o governo sentiu que ia perder a maior fonte dele, que era o turismo, se não providenciasse água. Então pegou e onde havia um açude, eles cavaram poços e ficaram jogando água lá o tempo todo. Então só em ficar acampado ao lado de um poço desse, você faz 2 blocos do Globo Repórter. Mas é penoso de ver, porque os elefantes vêm e ocupam o reservatório e nenhum outro bicho consegue entrar. Os leões se impõem, chegam, mas bebem pouco ali na margem e saem. As zebras, as girafas, aquela fila de girafas esperando um momento de tomar um pouco de água e não conseguem. Eu falei: aquela lá está grávida, ela estava com uma barriga imensa, vamos seguir aquela girafa. Se ela sair, a gente vai atrás. Depois que nós tínhamos gravado bastante, nós fomos atrás da girafa, ela já estava sendo comida pelos leões, porque ela não resistiu, caiu, os leões vieram comer. Então, perde o animal e perde a cria. E isso acontece todos os anos, porque não há sustentabilidade. O governo só lembra de irrigar, de abrir os poços, quando não tem mais água para os bichos. E quando os ingleses, que o maior número de turistas que vai para lá é de ingleses, que o país foi colonizado pela Inglaterra.
Então eles começam a protestar, a imprensa inglesa, o governo inglês, o príncipe Charles ameaça não mandar mais recursos, aí eles começam a providenciar. Uma ilha da Indonésia tem os bichos mais feios que eu já vi no mundo. Chamam dragão de Komodo. É um lagarto com 3 metros de comprimento que ataca tudo que vê pela frente, porque estão sempre famintos. A ilha não tem o que eles comerem, eles comem os filhotes quando nascem. Se as mães não levam logo os filhotes para o topo das árvores, eles vêm e comem. A televisão japonesa foi lá e levou um búfalo, colocou o búfalo e esperou com a câmera ligada. Um vem e morde o búfalo. Daí a pouco aquilo é veneno mortal, uma baba que vocês vão ver caindo o tempo todo, é veneno mortal. Então quando ele pega, o búfalo cai, aí vem os outros, pega e arranca tudo. Então tem um diretor da Globo que é muito meu amigo, é o marido de Patrícia Poeta. Aí ele chegou e disse: eu vou mandar você para um lugar onde eu sei que você não vai voltar. Eu falei: para onde? Para a ilha de Komodo. Mas tem um detalhe, eu li essa semana um documentário sobre um repórter suíço, um fotógrafo suíço, que entrou na ilha, andou 7 quilômetros e aí escureceu e ele resolveu acampar. Quando procuraram o fotógrafo, só encontraram os óculos, até as botas comeram, os óculos e as máquinas fotográficas. E eu li que tem uma cruz lá. E você tem que ir até a cruz, senão eu não acredito que você foi a Komodo. E na hora que você entra na ilha, você chega de barco, tem as palafitas, é uma das ilhas da Indonésia, são mais de 700 ilhas a Indonésia, na realidade o país é um arquipélago, e aí você tem que ter autorização de 3 ministérios para entrar na ilha, e você assina um termo de responsabilidade. Eles dizem: ele vai te atacar, se te morder, te mata. Então você tem que assinar aqui que o governo da ilha Indonésia não tem nada a ver com você. Quer fazer a reportagem? Vai. Agora pega uma daquelas varas ali com um gancho na ponta, e ali é a sua salvação, porque quando ele atacar, você põe o gancho no pescoço dele. Teve um que eu quase matei de porrada, porque ele não se contentava e vinha em cima o tempo todo e atacava o cinegrafista, que era muito pior, porque o cinegrafista não era com a câmera, não tinha, eu era o escudeiro dele. Então isso vocês vão ver também o que é a falta de sustentabilidade até numa ilha. Não tinha alimento para os bichos. Por protestarem, o governo da Indonésia passou a soltar porcos na ilha. Joga os porcos lá e os bichos. Tem dragão que engole um porco inteiro uma vez. Eles são terríveis. Vocês vão ver também um lado preservado, que é no Caribe, em Honduras, onde você pode conviver com o golfinho. Eles vivem no mar, mas se acostumam com os habitantes de lá, e quando um barco chega, eles vêm para perto do barco e eles jogam complemento alimentar para eles. Aqui no Brasil isso seria proibido. Não é uma coisa saudável você alimentar os animais selvagens. Ele que tem que procurar a própria comida. Mas isso nos permitiu ficar muito tempo com os golfinhos, e eles até conhecem os tratadores. Pode abraçar, pode ficar com eles. Por quê? Porque o local foi preservado para haver uma sustentabilidade econômica naquela ilha, Roatán. Então todo mundo vive em função dos mergulhos, em função da pesca e em função desses golfinhos. E as pessoas vão lá para ver os golfinhos, as pessoas vão lá para mergulhar com o tubarão, porque o tubarão está bem alimentado, tem muito peixe naquela área e ele não ataca. É o que acontece nessa ilha, que eu vou mostrar, tem os 300 tubarões na mesma imagem. Não ataca porque tem muito peixe. Eu entro num cardume de peixe, que aquilo é a comida deles. Eu fico me filmando com a câmera e mostro e entro num cardume de xarelos. Então é muito grande. São apenas alguns exemplos de preservação. No ano passado nós gravamos o Globo Repórter na Nova Zelândia, que é o país dos esportes radicais.
Sempre que você vai lá, tem que fazer um desses esportes para se sentir bem. Eu escolhi um dos mais radicais, que eu considero, e nós fizemos. Mas é um país que preserva o meio ambiente, que a renda do país é pela preservação. O Quênia, se não fosse a briga entre as tribos, entre as etnias, não fosse as guerras civis e os ditadores que ocupam e que roubam os países africanos, se não fosse isso, o Quênia seria um país de primeiro mundo, porque o turismo de animais, você vai no carro e entra na savana, ao lado do Kilimanjaro, que é a maior montanha da África. Sônia Brigg recentemente escalou o Kilimanjaro na série que fez para o Fantástico com o repórter Paulo Zero, que é o marido dela. E eles escalaram para mostrar que as neves do Kilimanjaro estão desaparecendo. E isso vai ser um desastre, porque abaixo do Kilimanjaro, ele está na Tanzânia, mas na fronteira. A água que desce do Kilimanjaro, em tempo de cheia ou em tempo de seca, ela vai para o Amboseli, que é o maior parque nacional. Você fica dentro do acampamento e fica vendo o leão atacando. Mata o bicho, come e sai. A migração dos guilus, mais de 1 milhão de animais saem da Tanzânia todo ano em busca de água. As zebras, as gazelas, seguem os guilus, e os leões, os guepardos, eles seguem também para se alimentarem deles. Então eu vou fazer uma pausa, eu pedi a Janaína, para mostrar, se for possível, apagar a luz do auditório, vocês vão ter condições de ver melhor. Eu preparei há tempo um resumo de reportagens que nós fizemos, principalmente do Globo Repórter, em lugares onde há preservação e lugares onde não existe preservação. E na realidade são pequenos trechos de algumas reportagens que foram feitas. E depois vocês podem perguntar à vontade, tirar as dúvidas de vocês. Dá para apagar, Janaína? Botar mais alto.